eu tenho que me vou indo para. Alguém está me escutando aí? Parece que eu não estou escutando áudio nenhum. Será que é o meu aparelho aqui ou não está falando nada ainda alguém? Não, tá tudo Não, certo. ninguém ainda falou nada, Henrique. A gente já vai começar, tá, hein? Ah, não, tá tranquilo. Que eu vi uma movimentação ali das coisas e eu disse, será que não está saindo? Então tá. Bom, pessoal, 7 horas. Vamos retomando nossa disciplina. Vou ativar meu vídeo aqui. Então, boa noite para todo mundo. Vamos seguindo, então. Então, vamos organizar nossos pensamentos, né? E depois, quando chegar mais gente, vamos ver se a gente marca a nossa primeira provinha já para, acho que terça-feira. Tá? Então, ontem a gente começou a ver, né? Aí é só um conceito, porque a gente começou a ver, a gente vai fazer as operações básicas no torno universal, e ontem a gente viu a primeira operação básica, né? Que é o faceamento. É a primeira operação que se faz no torno mecânico, né? Que é para ajuste de comprimento da peça. Ok? Uma coisa importante para nos organizarmos, é para valorizar quem chega cedo. Independente da operação, se é faceamento ou cilíndrico externo, que a gente vai falar, enfim. Caso o acabamento fique... Não. Caso o acabamento fique ruim. O que fazer? Vocês fizeram aquele faceamento, vocês estão vendo só a teoria, né? Vocês fizeram aquele faceamento e ficou feio pra caramba. E agora, o que que eu faço? Tá? Se a ferramenta for de aço... Alex. Rápido? Alex. Quem fala? Desculpa atrapalhar, é o Diego, tô chegando em casa agora, eu recém liguei, tá? Tá, cara, mas não precisa interromper minha aula para me avisar que tá chegando em casa. Não, de boa. Não, é só para saber que eu entrei na aula atrasado. Não, tranquilo. Porra, cara, 3 minutos. 3 minutos para mim não é atrasado. Atraso para mim é 1 hora, meia hora. Beleza. Valeu. Então, tá tranquilo, Diego, nem esquenta. Primeiro, se a ferramenta for de aço rápido, tá? Por isso que eu não vou botar muito organizado aqui, que é para os que prestam atenção. Primeira coisa, afiar ferramenta. Segundo, afiou a ferramenta, não deu certo, continua o acabamento ruim, qual é a segunda coisa que tu vai fazer? Aumentar o RPM, a rotação do torno. Aí tu aumentou a rotação do torno, deu outro passe, continuou ruim. Qual é a terceira tentativa que tu vai fazer? Diminuir o avanço. Porque se tu diminui... eu não disse que vocês vão começar com 0,1 milímetros por volta? Se vocês afiaram a ferramenta, aumentaram o RPM e não funcionou, diminui e bota um menor que 0,1. Dá mais um passe e verifica o acabamento. E, em último caso, né? Mas faz parte, né? Vamos botar diminuir profundidade de corte. Vou botar só profundidade.
Ok? Isso aqui é a sequência. Se for pastilha, metal duro, não se afia a ferramenta. Tá? Tu vai sempre olhar... Como é que tu vê que uma ferramenta de torneamento está sem fio? Se for aço rápido, tu olha para a linha da ferramenta, se ela tiver pretinha, queimada, perdeu o fio. Na pastilha acontece a mesma coisa na ponta. Se ela tiver pretinha ou quebradiça, o que tu vai fazer? Afrouxa o parafusinho e gira, né, a pastilha e bota no lado novo. Então, o da pastilha é mais simples. É só seguir da 2 em diante, porque não se afia. Então, tu tá usinando, que é o comum, né, com pastilha de metal duro, tá ruim o acabamento, aumenta o RPM, diminui o avanço, diminui a profundidade de corte. Ok? Isso é importante. Tu tá lá fazendo uma prática, não tem experiência, ficou ruim as etapas que tu tem que fazer. Ó, o Pablo me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp que ele não está escutando o áudio. Milton, tá me escutando? Hein? Acontece O áudio isso com tá o bom. meu. O áudio tá bom. Tá bom. Tá bom? Então deve ser alguma coisinha na internet do Pablo. Tá travado até o vídeo dele? O do Pablo tá até travado o vídeo dele. Mas segue assim. De qualquer forma, tá sendo gravado. Qualquer coisa sai entra. Tá? Dúvidas, pessoal? Como tu melhora o acabamento? Deixar mais bonita a peça. Né? Se for as duas ferramentas, você tem que aumentar o RPM primeiro, diminuir o avanço, se não der certo, diminuir a profundidade de corte. A única diferença aqui de aço rápido, a primeira coisa que tu vai fazer antes de aumentar o RPM é afiar a ferramenta. Ok? Seguimos? Posso trocar de imagem? Pode. Pode. Aqui, eu achei essas fotos que eu tinha em arquivo. Estão enxergando? Essa aqui é a foto do nosso torninho. Ele é um torninho didático que ele funciona bem. Ele é de 0,5 metro de barramento. O que vai ter de diferente? Ele não tem ábaco, tá? Ele é mais difícil que o industrial. O industrial é aquilo que eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, o que está dizendo aqui, ó? O que é essa tabela aqui? Isso aqui é uma tabela de avanço, ó. Estão vendo esse desenho com esse zigue-zague na horizontal? Sim? Sim. Significa avanço longitudinal. E esse aqui, por exemplo, para que eu vou usar o avanço longitudinal? Que é o automático que a ferramenta desloca sozinha. Para fazer o cilíndrico externo, reduzir o diâmetro. Deixa eu ver aqui, tem gente solicitando. Tá. E esse outro, o transversal para frente e para trás. Para o faceamento. Ok? O que tem de diferente aqui? Diego, barulhento. O que tem de diferente aqui? O que vocês viram nos tornos industriais? Que o avanço lá era procurar o 0,1 e mudar as palancas, não é? Era simples. É simples no torno industrial. Esse aqui é mais enjoado. Esse aqui tu tem que trocar as engrenagens no recâmbio, que é aqui no lado esquerdo do cabeçote fixo. Então, o que significa? Só curiosidade. Por exemplo, eu não quero o avanço de 0,1 milímetros por volta.
Então, se eu fosse facear, ó, eu vou pegar aqui facear, que é o transversal. Eu poderia pegar esse aqui, ó. Aqui. O que significa esse 0,06? Avanço transversal, que é automático para frente ou para trás, de 0,06 milímetros por volta da peça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma engrenagem de 80 dentes, engrenada numa 50 dentes, no mesmo eixo. No mesmo eixo da engrenagem de 50, eu conecto a de 60 dentes e engreno na engrenagem de 60 dentes uma engrenagem de 45, que vai estar acoplada no mesmo eixo uma engrenagem de 75 dentes. Complicado, né? E outra coisa, para esse 0,06, a posição da palanca é A. Aí tu olha aqui, ó. Essa palanca aqui, posição A. Ok? O que é essa palanca aqui? De rosca. Não, não tem nada a ver. Para escolher qual tipo Essa de palanca é fuso. pra quando tu quer facear, né? Não, não tem nada a ver com faceamento. O que diz aqui, ó? Não tem uma seta para um sentido, para a É para direita, um lado Ah, ou e tá. uma seta é para a outra? direita e a esquerda, né? Tá, então o Talvez. que significa isso? É para um lado ou para o outro, né? Não, um Não, lado... direita Um e lado esquerda. pera aí, pessoal, para de falar. Para um lado e para o outro é o ferreiro que tá, o serralheiro que está fazendo sei lá o quê. Se a técnico. rosca é direita ou esquerda? Não. O que é isso aqui? Isso aqui é a reversão do avanço. Eu não dei o exemplo do avanço transversal. Digamos que eu queira que a ferramenta vá para trás. E eu liguei o avanço e ela foi para frente. O que eu vou fazer? Eu reverto essa palanca. Se a ferramenta ia para frente, agora ela vai para trás. Se eu usar o longitudinal, se ela ia para a esquerda, agora ela vai para a direita. Tá claro isso, pessoal? Eu gosto de ver que eu vejo umas imagens assim, a gente mexendo no celular, sei lá o quê. Aí eu pergunto umas coisas e vem umas respostas loucas. Entenderam para que serve isso aqui? Essa palanca é a reversão Reversão do avanço. do avanço. Essa palanca aqui você já conhece. Ela não está indicada aqui para esse zigue-zague, que é para quê? Fazer faceamento, hídrico externo, operações básicas. Se eu colocar, ou seja, o fuso que tem que girar é o liso. Se eu colocar essa palanca aqui, o fuso que tem que girar é rosca. Aí é para fabricar rosca que não tem nada a ver. Tá? Outra coisa, só por curiosidade, né? O RPM, ele é por transmissão por correia no nosso torno. Então, só tem esses RPM aqui e tu troca as correias. É muito mais complicado, porque a gente viu que o industrial é só mudar as palancas. Por licença, professor, eu não estou escutando o senhor falar. Quem? Ele não vai escutar, né, Alex? Hã? Peraí, Eu não que estou falando, ele não está te escutando. Eu nem sei quem é que falou tu sabe quem é? É o Milton. Não, mas... esse Milton não dá colher, Milton. Milton, tu sabe quem é que perguntou? Quem é que avisou? Não consegui ver aqui, procurei. É o Pablo. É o Pablo, acho. É o Ariel. Tá, deixa eu procurar o Pablo aqui. Eu não sei se é o Pablo, porque o Pablo botou obrigado no grupo. Eu acho que o Pablo deve estar com problema na internet hoje, deve ser isso. Eu tô com problema na conexão. Peraí, então deve ser o Ian. Peraí. Ei, eu sou um só. Eu tô falando do Pablo. Quem é que perguntou agora? Foi Não, o Ariel.
Pessoal, cuidem para quando falar, assim, diz, ó, Alex, é o tal. Ô, Alex, E tentar ser de forma organizada, porque se todo mundo perguntar ao mesmo tempo, eu vou dizer, não sei. é o Ariel que tá mandando, que não consegue escutar. Tá mandando no grupo aqui. Tá, então quem sabe o Ari... Não, se vocês estão me escutando, eu tô vendo a imagem do Ariel, eu só não sei se ele está ouvindo. Ok? Ô, Qualquer Alex, coisa, quem fala? aqui é o Pablo. Fala, Pablo. Eu tava com problema para te escutar também. Eu até coloquei no grupo lá. Agora eu tô te escutando. Sim, será que de repente não é alguma coisa da internet? Ô, Alex, o Isaac e o Peraí, de novo, o nome. Milton, é o Milton. O Isaac... Peraí, só pra gente se organizar, vocês repararam, porque se cada um falar, eu vou sempre a mesma coisa. Quem fala? É o Vai Milton. direto. Fala, Milton. O Isaac e o João estão os dois com o mesmo problema de conexão. Não sei se é o aplicativo que está rateando. Eu acho que não é o aplicativo. Eu acho que na região, na localidade que eles estão, deve estar com algum problema na internet deles. Que eu acho que deve ter acontecido isso com o Pablo também. Porque se os que estão aí estão me escutando, exceto o Ariel, né? Provavelmente seja isso. Porque o meu áudio está ativado, né? Então, se vocês estão me escutando, eles têm que me escutar. Então, provavelmente o problema é deles, da internet deles. Ok, pessoal, vamos seguir o baile por enquanto. Porque eu não tenho como resolver isso daí. Né? Se está com algum problema na internet deles, aí a gente tem que seguir, aí depois eles assistem a aula no YouTube. Ô, Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses tornos que tu tem a alavanca para trocar o RPM dele e tem esses outros que tem que trocar a correia, é isso, né? Não. Os que tem que mudar a palanca é o industrial, é o que se usa, que é simples, não é? Isso aqui é só para aprender, porque isso aqui não se usa. Não, porque eu te digo isso porque um dia o torneiro lá da minha empresa pediu ajuda, ele fez essa troca dessa correia. Porque o que acontece? Os tornos, os didáticos é por correia. Então, qual é o problema qual o problema de uma transmissão por correia? A correia desgasta? Também. Mas o principal, aquela patina. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes a peça para de gerar quando tu está usinando por causa da correia. Sim. Então, a transmissão dos tornos industriais é por engrenagem. Então, mas os tornos antigos, o primeiro torno que eu aprendi era um tal de SoftBem. Aqui é o Jerry. Eu não tô te ouvindo, Alex. Tá, pessoal? Então... Tô só vendo o movimento da tua boca. Pessoal, segura um pouquinho que eu vou mandar um aviso no grupo. Porque, com certeza é isso. Porque uma coisa vocês têm que concordar comigo. Se fosse problema desse software, ninguém escutava. Só um minuto. Ô, professor, eu tava com o mesmo problema agora. Eu saí da sala e entrei de novo. Daí resolveu. Tá, então avisem, faça o seguinte, avisa um pessoal, alguém aí que tem um tempinho mais aí, porque eu tenho que seguir a aula, senão a gente não sai do lugar, que ou eles estão com problema na internet deles e pede para eles fazerem isso para quem já deu certo, para sair e abrir de novo. Ok? Porque se fosse problema com a minha internet ou com o software que eu estou usando, ninguém escutava. Tá? Espera aí que eu vou só mandar uma mensagem.
Ok, pessoal? Então, mandem mensagem para eles aí, porque senão eu não vou conseguir dar aula hoje. Tá? O problema não é comigo. Então, quem está com problema e não conseguir resolver, depois assiste a aula no YouTube. Imagina, em toda a cidade de Rio Grande, se a gente começar a ver se um ou outro que está com algum problema de internet, aí a gente não sai do lugar. Onde eu estava? Quem é que tinha feito uma pergunta antes? Não? Alguma pergunta sobre o torno até o momento? Sobre o quê? Viu? Hein, Milton? Viu como é complicado a gente se desviar? Eu perdi totalmente minha linha de raciocínio. Eu nem sei mais o que eu estava falando. Não, eu te perguntei se os tornos tinha um que era com correia, com polia e outro com engrenagem. Porque eu sei sim. que... Sim. Me achei agora. Então, o primeiro torno que eu aprendi no técnico e mecânico era um tal de SoftBem, que a transmissão era por correia escalonada, né? Era uma correia em couro com grampo, né? Então, para mudar a rotação, tu tinha que mudar a posição da correia, como se fosse parecido com isso aqui. Então, muitas vezes, quando eu aumentava a profundidade de corte no torno, o torno parava. Então, e o que aconteceu? Acabou esses tornos. Acabou. Torno industrial não existe mais com correia. Por quê? Porque ele, na hora que tu está tirando mais material, ele força a correia e aí para o torno. Então, com certeza, Milton, esse do torneiro que tu falou era um torno muito antigo. Então, torno industrial, aqui no recâmbio, que é no lado esquerdo, ali que tem uma portinha do cabeçote fixo, é a transmissão toda por engrenagem. Tornos industriais, barramento 3 metros, 5 metros, é tudo transmissão por engrenagem. E a mudança de RPM é como vocês aprenderam, é só mudar as palancas. Ô Alex, e essas polias, elas ficam no cabeçote fixo? Fica no recâmbio. Aqui tem uma tampa, tá me enxergando? Sim, sim. Mas não te preocupa tanto. O que me interessa para ti, para todo mundo, que essa transmissão para nós não é o foco, porque não é o usual, entendeu? Uhum. Não, tá tranquilo. Era só por curiosidade mesmo. Mas na prática, se tu tiver curiosidade, a gente pode se aprofundar, Milton. É que, na verdade, eu não sei nem se é dessa parte. Ele ficava mais abaixo, na parte de baixo. Eu nem sei o que é. Ele só pediu para me ajudar e eu fui lá e ajudei a fazer essa troca. Mas eu acho que não é nem isso aí, Alex. Aí só... Aí... Já sei o que é. Já sei o que é. No torno industrial... Vamos ver se eu puxo uma imagem aqui. Recâmbio, viu como é importante saber as partes do torno? Recâmbio, torno, universal. Então, provavelmente está falando de outra coisa. Não tem nenhum com uma tampa aberta aqui. Tá. Mas, vamos olhar isso aqui. Aqui, tá acompanhando, Milton, a imagem desse torno universal? Tá aparecendo a imagem das alavancas para nós, Alex. Ainda não pus de imagem. Agora sim. Esse aqui é um torno home universal industrial. Nenhum segredo. Tu aprendeu que aqui é o cabeçote fixo e que aqui é a caixa Norton, caixa de roscas. Essa parte aqui tem uma porta, uma portinha. Aqui tem um conjunto, uma grade de engrenagens que interliga o avanço com o RPM. O nome dessa parte aqui é recâmbio. Ok? E na transmissão do recâmbio, e aqui embaixo, não aparece, tem um motor elétrico que é o que alimenta o torno mecânico.
tem 2 polias e uma correia. Foi aí mesmo que a gente fez a troca. Foi do Então, motor. então não tinha nada a ver com a rotação. Era só do acionamento do torno. Sim, sim. Foi uma manutenção do acionamento do torno. Isso aí. Ok? Legal essas perguntas, porque aí tudo a gente já se aperfeiçoa. Então, o que é essa partezinha? Isso aqui é uma outra foto do nosso torno didático. Que manivela é essa aqui? Que volante é esse? O volante do avanço, não é? Do avanço longitudinal. Esse volante aqui é de qual movimento? Longitudinal. Longitudinal. Esquerda, direita. Esse volante aqui? Transversal. Transversal para frente e para trás. Esse volante aqui é do orientável. Reparem que tem um anel, todos eles têm um anel que é uma régua graduada. A gente dá medida. Esse aqui não é o foco, essa alavanca aqui. Lembra que eu falei que tinha uma palanca no outro lado, que é para fazer rosca no torno e ter que girar esse varão roscado? O que é essa manivela aqui? Essa manivela é do avanço para fabricar a rosca, que é o segundo módulo de vocês. Não é o foco. Então, qual é o foco aqui? Como tu aciona o avanço transversal ou avanço longitudinal, que esse torno tem também. Então, essa palanquinha aqui é o avanço transversal e longitudinal. Ela vai, tu consegue mexer aqui, esquerda, direita. O que é? Como se fosse o câmbio do carro, ponto morto. Ou seja, avanço desligado. Se tu botar, eu não me lembro a ordem, né? Aí, na hora que a gente fazer a prática, eu testo e a gente confirma. Mas é assim, se tu botar para a esquerda, como se fosse um câmbio de carro, e para baixo, tu liga o avanço transversal. Então, o que significa? Ou a peça vai para frente, ou a peça vai para trás. Só um minutinho. Hã? Não, é o que eu estou falando, não é o Zoom. Se fosse o Zoom, ninguém conseguia assistir. Eu acho que é a internet do aluno. O que alguns estão me repassando aqui, que se fechar e abrir de novo, estão conseguindo resolver. Ok, pessoal? Retomando. Então, se eu botar para a esquerda, como se fosse um câmbio de carro, e para baixo, eu ligo o avanço transversal, aquele 0,1 milímetros para a volta. Então, a ferramenta vai se deslocando para frente ou para trás, né? E o volante vai girando sozinho. E o longitudinal? Eu, vamos dizer assim, desnuco isso aqui, né? Para a direita e para cima. E aí eu ligo o avanço longitudinal. Ou a ferramenta vai para a esquerda, girando nesse sentido, ou para a direita, girando no outro sentido. Se não tiver no sentido que vocês querem, o que vocês vão naquela palanca de reversão do avanço. Ariel, tá ouvindo agora, Ariel? Hã? Sim, estou, professor. Show de bola. Tá claro aqui, pessoal? Vamos seguir o baile. A gente não precisa. Aqui, na página 58, só confirmar aqui que está selecionado, tá. Na página 58 da nossa apostila, está só comentando. A gente vai detalhar isso daí, né, as operações, as básicas, né, do que a gente está vendo nessa disciplina, porque ela é muito curta.
Só para vocês terem ideia, são 2 horas por dia. Eu posso me dedicar no máximo 20 horas em torno e 20 em fundição. Então é bem básico essa primeira etapa. Então aqui está só citando torneamento, por exemplo, cilíndrico externo, né? O que significa? A peça gira, a ferramenta dá profundidade nessa posição para reduzir o diâmetro para frente e tu liga o avanço longitudinal esquerdo. Aí, talvez hoje, segunda-feira, a gente vai detalhar bastante o cilíndrico externo, porque assim como o faceamento, o cilíndrico externo a gente vai conseguir fazer prática também. O que está falando aqui? Hoje a gente vai ver um videozinho só para citar, torneamento cilíndrico interno. Aqui. O que é o torneamento cilíndrico interno? Que muita gente chama de broqueamento. Tu vai fazer furos na peça, no torno, que é para quê? Para o suficiente, dependendo das brocas que tu tem, o suficiente para a ferramenta de corte interna entrar dentro do furo. E aí a peça gira, né? E tu vai avançando com a ferramenta no avanço automático para a esquerda. E tu vai torneando o furo com precisão. Ok? Só citando aqui. Aqui, só repetindo o que a gente viu ontem, fixação de peça, balanço de peça, comprimento máximo além das castanhas, não deve ultrapassar. Lembra que a gente falou ontem, se a peça ficar pouco fora da placa, tu não precisa fazer furo de centro, nem colocar o ponto rotativo. Se ela ficar um pouco mais comprida, né, tu tem que fazer o furo de centro e apoiar no ponto rotativo. E, em último caso, além do ponto rotativo, tu tem que usar a luneta, que é o que a gente comentou. O que está dizendo? Ninguém vai ficar medindo isso, né? O quanto deve ficar para fora para não precisar fazer furo de centro. Aí tem uma recomendação, né? No máximo 3 vezes o diâmetro da peça. O que significa isso? Se eu estou torneando uma barra de 1 polegada, até quanto eu posso deixar fora a barra para não precisar fazer furo de centro? 3 polegadas. Pouquinho, o Milton que falou, né? Falou, câmbio? Isso, até 3 polegadas. Ô, pessoal, respondo, senão eu fico aqui no vácuo e... Então, assim, não está dizendo aqui que para ti não precisar fazer furo de centro, o comprimento fora da placa não pode ultrapassar 3 vezes. Então, se é 1 polegada, tu pode tornear sem fazer furo de centro até 3 polegadas, não é isso? Isso aí não. É isso? E 3 polegadas é quanto? 76,2. 76,2. Cuidado com o ponto, Milton. Me enganei. Sabe por quê? À medida que tu vai aperfeiçoando teu estudo mecânico, tu tem que tomar cuidado com o ponto, porque em muitos catálogos importados, o ponto quer dizer unidades no sistema inglês. E a vírgula no sistema métrico Brasil. Ok? Mas ninguém vai ficar medindo isso, né? Então, qual é a dica que eu disse? Cara, tu pode até tornear até 100 milímetros em média, um pouco menos, a olho assim, para fora da castanha sem precisar fazer furo de centro. Mas, qual é a principal dica que eu digo para vocês? Sempre façam um furo de centro na peça para apoiar com o ponto rotativo. Só não façam se no projeto, no desenho da peça, proibir. Porque até fica mais fácil o torneamento. Então, aqui seguindo, na página 58, faceamento. Aqui tá medonho esse desenho, né? Porra, como é que tu vai facear com um furo de centro
apoiado num ponto rotativo. Porra, vai ficar uma ponta cilíndrica. Só em último caso, né? A gente viu ontem, faceamento ter que limpar toda a face da peça. Sangramento, isso aqui, né? A gente está só citando isso daí, vai ser aperfeiçoado no módulo 2. Tá? Vai usar bedame ou pastilha, né? Que a gente viu com suporte para sangria, né? A peça gira e a ferramenta tu vai deslocando manualmente. Ó a palavrinha-chave, não tem nada a ver nada de avanço. Manualmente para frente, bem devagar. E vai formando um canal, conforme o formato da ferramenta. Lembra lá daquela tabela de velocidade de corte? Cuidado, né, que naquela tabela de velocidade de corte, para aço rápido, a velocidade de corte é bem menor. Ok? Aqui só citando, módulo 2, rosqueamento. Tá? Só curiosidade, né? A rotação tem que tomar cuidado, porque a velocidade de corte diminui, porque na rosca força mais, ainda mais rosca de filete alto. E reparar essas pastilhas aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, ela é triangular, mas repararam que tem um triângulo bem pequenininho em cada ponta? Isso aqui é pastilha, que é suporte com pastilha, né? Que só serve para abrir rosca. Toda vez que vocês virem essas pastilhas triangular, com um triângulo bem pequenininho em cada ponta, é pastilha exclusiva para abrir rosca. Essa pastilha serve no outro suporte para faceamento cilíndrico externo? Não. Cada suporte tem uma função. Esse suporte é exclusivo só para essa pastilha. Então, só por curiosidade, vocês olhariam no catálogo ou teriam um suporte, tem um código no lado do suporte. Aí, por meio do catálogo do fornecedor de ferramenta, com o código do suporte, tu puxa o código das pastilhas. Ok? E aqui, só uma imagem, né? De rosca quadrada. Página 59, aqui fala outra operação, né? Isso aqui a gente pode comentar melhor no módulo 2. Recartilhamento. Quando falar em recartilhamento é feito no torno, é quando tu faz marcas na peça, por exemplo, tem horizontal, xadrez, o mais comum, cruzado. Para que serve essas marcas? Toda vez que vocês virem uma peça que tem essas marcas, o nome dessas marcas é recartilho. Qual a função? Dar agarre com a mão. Independente se é peça ou parafuso, enfim, o recartilho nasceu para que tu consiga manejar com a mão, não com ferramenta. Ok? Então, aqui, eu vou mostrar fotos para vocês, está demonstrando só as ferramentas, né, que faz o recartilho no torno, né? Que é o suporte de recartilho. Ok? Então, só para vocês enxergar melhor, estão enxergando a imagem aqui? Isso aqui, toda vez que vocês olharem isso aqui, são suportes de recartilho, tá? Eu não vou detalhar a operação, que isso aí a gente vê no segundo módulo. Essa aqui mesmo é para fazer o recartilho cruzado, né? As mais usadas é aos pares, para dar maior apoio da peça. Às vezes tem essa aqui também, de 6 pares. Por exemplo, tu pode escolher o par de linha fina, linha média e linha grossa. Tem esse outro tipo aqui, esse aqui eu não gosto,
de um rolete só. Esse aqui é complicado dar apoio na peça. Ok? Então, só por curiosidade, né? Aqui tem um videozinho só para vocês enxergar o que seria o recartilho no torno. Deixa eu tirar aqui. Estão me escutando? Certos que não? Sim, estou escutando. Sim, sim. Então vamos lá. Sim, sim. Tá? Então aqui, esses alunos aqui estão demonstrando, isso aqui é um suporte para recartilho. Só que esse aqui é o mais vagabundinho que tem. Ah, esse aqui é medonho de usar. Tá? Então, o que está demonstrando aqui? Ó? Pausei. Aqui o acessório que vocês já estão cansados de ver, o nosso famoso ponto rotativo. Né? E o que a gente viu ontem? Que em todas as operações de torneamento, antes de começar a usinar, uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer é que a ponta da ferramenta tem que estar na mesma altura da ponta do ponto rotativo. Isso daí é para o faceamento, né, Alex? Hã? É para o faceamento, né? Todas as operações, exceto recartilho. Cilíndrico externo tem que fazer a mesma coisa, sangria tem que fazer a mesma coisa e assim por diante. Tá claro, Milton? Sim, tranquilo. Então, como é que tu posiciona no centro um suporte de recartilho? Primeiro, tu vai pegar o par aqui, né, dos roletes, e esse suportezinho é articulado para ele se acomodar na peça. E no lado aqui tem um furinho no suporte. Ok? Para que serve esse furinho no suporte? Para te acomodar aqui, encaixar, né, a ponta do ponto rotativo, e aí tu vai botando ou tirando o calço para ajustar a altura. Só isso. Ok? Siga o baile. São os cálculos, né, de avanço e também do tempo da peça. Lembrando aí que a peça que vai ser encartilhada é correta. O que ele está comentando aqui? Que isso daí a gente detalha no módulo 2. E o avanço, tu vai usar o avanço longitudinal. O avanço tem que ser os mais baixos, não é mais 0,1. Tu tem que pegar o mais baixo que tiver no longitudinal do torno. E rotação baixa. Por exemplo, para recartilhar, tu não vai fazer o procedimento que vocês fizeram de usar o ábaco, aquela coisa toda. Dá para fazer usando aquela tabela se for aço rápido. Então, o comum é tu pegar as menores rotações do torno, por exemplo, nesse caso, 40 RPM ou 63 RPM. Então, recartilho é rotação e avanço baixo. E a gente tem que fazer esses ajustes aqui na caixa de nota. Para finalizar. Então, o que ele vai demonstrar aqui? Depois de centralizada a ferramenta, tu vai posicionar que a metade do par do rolete pegue no início da peça, né? Tu movimentando ali com volante longitudinal e transversal, e aí tu liga o torno, vai girar a peça e tu vai pressionando para frente até ficar a marca que tu quer. E aí depois tu liga o avanço longitudinal. Aqui é só curiosidade, tá? Ligamos o torno e aproximamos da recartilha sobre a peça, cuidadosamente, até que os roletes comecem a imprimir
sulcos na peça. Então, desligamos. Ó. Ele não ligou o avanço, ligou a rotação e com o volante transversal ele foi pressionando até ficar a marca que ele quer. Depois que ficou a marca que ele quer, ele vai ligar o avanço e não pode desligar mais, porque as linhas, ele não pode perder as linhas. Se ele ficar ligando e desligando o avanço, vai se perder as linhas. Porém, sem retirar que está sobre a peça, verificando se está sendo enviado sul. Tá, então, é só para vocês enxergar. Ó. Então, depois que ele deu a pressão e ligou o avanço, ele vai ligar o avanço longitudinal esquerda e a ferramenta vai percorrendo até a esquerda. E aí, o que ele vai fazer? Não vai desligar o avanço, ele vai só desligar o torno. Se ficou bom a marca, terminou. Se não ficou boa a marca, o que ele vai fazer? Pressiona mais a ferramenta, deslocando um pouquinho mais para frente e reverte o avanço. Curiosidade. Ok? Isso é o tal do recartilho no torno. Tá? A ideia aqui não é vocês dominar, é saber do que se trata, a ferramenta, aquela coisa toda. Ok? Siga o baile? Pode seguir. Pode ir. É interessante isso daí, principalmente para quem nunca viu, né? Porque só com isso aqui é complicado, né? Só com essa imagem fica muito difícil vocês enxergar. Sempre vai existir, na mecânica, sempre vai existir o recartilho, que é para dar agarre com a mão. A função do recartilho é isso. Aqui, estão me enxergando na página 60 da apostila, tá só citando as operações, tá? Então, torneamento externo, principalmente aqui faltou, né? Cilíndrico, como torneamento externo cônico. Faceamento, não existe faceamento final, independente se é um faceamento só de um pedaço, que fique um cilindro no meio, ou faceamento total, que a gente viu ontem, tudo é faceamento, tá? Não tem porquê, tá? Aqui dizendo, ó, torneamento, faceamento, não, é tudo faceamento, ó. Faceamento. Faceamento, tu está ajustando o comprimento. Curvilíneo, que é o que está só citando aqui. Perfilar, lembra? Quando falar perfilar, o formato da ferramenta é o que dá o formato da peça, mas muito se aplica na sangria. Torneamento interno aqui, que é o mesmo broqueamento, tanto cilíndrico como cônico. Aqui só, torneamento interno aqui é muito especial, aqui está fora da realidade. Furação, que eu vou comentar hoje. Rosca externa, segundo módulo. Como tu pode fazer rosca em furo interna. Olha como é complicado, ó. Sangria e corte. Para mim, sangria e corte é a mesma coisa, porque a sangria, quando tu está fazendo um canal e tu não chegou no centro da peça. Quando tu chegar no centro da peça, tu está cortando a barra. Mas o princípio é o mesmo. E o que a gente comentou aqui, né, só para vocês se situarem do que se trata, o famoso recartilho, ou recartilhar. O que está demonstrando aqui não é o que aconteceu? A peça gira, principalmente com o furo de centro apoiado num ponto rotativo. Tu pressiona aqui no lado direito e liga o avanço, ela vai deslocar o longitudinal esquerdo e vai recartilhando. Aqui na 60, nenhuma novidade, só dizendo que as ferramentas de corte, o formato da peça é influenciado com o formato da ferramenta. Isso aí a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Ok?
Aqui está falando de fluido de corte, mas antes, então a gente parou nesse momento aqui na página 61. Eu só citei ali as operações e aqui está falando de fluido de corte que a gente vai deixar em outro momento. Ok? Aqui tirando recâmbio. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma chamada, já são praticamente 8 horas, e depois vamos ver o que a gente vai fazer depois do intervalo. Vamos ver uns vídeos, né, para enxergar como se faz uma furação no torno, porque o que vocês aprenderam um pouquinho mais detalhado das operações. A primeira operação é o faceamento, é a primeira coisa que faz. Aí, depois do intervalo, vamos começar. E a próxima etapa agora? Qual é a próxima operação? Bom, Alexandre não veio. Andrew não veio. Antônio não veio. Ariel, tá aí, né, Ariel? Sim, professor, tô aqui. Bruno. Liguei o microfone. Bruno. Tô aqui, professor, tô aqui. Ah, então despresente, não ouvi. Não é, cara, que eu não tinha conseguido ligar o áudio. Tá. Diego. Presente. Presente. Vale mais Presente. Não, eu tenho que adivinhar. Presente. Fala feito homizinho. Euler, tá aí? Tá bom, meu. Euler tá aí? Não. Euler não veio. Fabrício não veio. Fernando não veio. Gabriel. Presente. Giovanni. Giovanni não veio. Guilherme não veio. Henry. Presente. Ian. Presente. Isaac não veio. Jefferson não veio. Jefferson Lopes não veio. Jerry dos Santos não veio. Jesus não veio. João. Presente. O João não tinha visto o João. Tô aqui, cara. Michael Moreira não veio. Marcos. Pulácio Guimarães aí, o Alex. Michael Guimarães está presente. Marcos. Presente. Max não veio. Milton tá aí. Pablo tá aí. Patrick. Presente. Quem é presente agora que eu não sei? Pablo. Não sei. Tá. Patrick tá aí? Patrick não veio. E Rogério? Aqui. Presente. Hã? Presente. Fale mais alto, pessoal. Não tô escutando. Presente. Ok? Ó, o Isaac respondeu presente aqui, professor. Ah, mas então tu é o professor, porque para mim não ouvi. Aqui, olha na minha ficha assim, respondendo. Pô, Henrique. Não. Só que não é O que interessa para mim. Ele tem... Ó, vamos deixar uma coisa bem clara. Ele tem que falar para mim. Porque senão, imagina daqui a pouco os alunos vão dizer: ah, o tal sabia que eu estava na aula. Não interessa que o tal sabia que estava na aula. Ele tá falando do filho dele, Alex. É o filho dele, Alex. É do filho dele. Não é verdade, Isaac, Alex? Não é verdade, hein? Não, professor, filho dele. Olha na minha tela aí, o Isaac está respondendo. Quer ver uma coisa? Ó? Quer ver uma coisa? Isaac, está presente? Responde aí, Isaac, responde. Ah, ele tem que aprender a falar ainda, professor. Ô, Alex, é o filho dele, o Isaac, Alex. Viu, Henry, a situação? Então vamos lá. O Henry gosta, rapaz. Ó, peraí. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, no final da aula, vamos fazer a chamada. Por enquanto, o Isaac está com falta. Ok, pessoal?
Oi, atrapalha ela. Oi, vai te quietar aí. Achou o que fazer, rapaz? Para quieto. Vai dar leite pra Vai criança. embalar o Vai dar Isaac leite aí. pra criança. Vai embalar o Ok, Isaac. pessoal. Beleza. São 5 para as 8. 8h15 a gente retoma e vamos para a próxima operação. Ok? Tá ok, tá ok. Até daqui a pouquinho. Ai, João. Tá confundido aí, oi? Olha o Isaac respondendo aqui, ó. Não adianta o Isaac responder só para ti, né? Aqui, professor, olha o Isaac. Não. Olha o Isaac respondendo aqui, ó. Ah, o teu filho, então. É, professor. Eu quero meu diploma também. Ah, é. Eu já vou pegar o técnico também. Ah, é, já sai. Não vem querer que meu filho seja para não ter tempo com essa mulher. Vou pegar meu diploma de técnico e já vou sair trabalhando. Ah, é. Eu não tenho tempo, a minha mulher que não tem tempo para mim, eu não tenho tempo. Não tem tempo. Não tem. Desliga o áudio, Quê? Ah, tá.
Bom, pessoal, vamos retomar para dar fechamento ao dia. Estão me ouvindo? Henry? Sim. O Henry Sim, está, sim. o Henry está, o Henry está presente? Então, vamos lá. Acho que é uma foto do Henry ali. Enfim. Não, acho que travou ali a imagem dele. É. Então, assim, ó, vamos nos organizar. Então, assim, ó, hoje, pessoal, que... Eu estou escutando, professor, tudo que o senhor está falando. Estou presente, sim. É que o celular estava para baixo. Tá bom. Então. Ó, vou cortar o áudio aqui que estão fazendo barulho. Tá bom. Então, pessoal, assim, ó. Hoje, como tá esse tempo ruim, né? Esse temporal, vamos dizer assim, em algumas localidades, acredito eu, com certeza, a internet está mais lenta, ou está travando, enfim. Então, o que eu digo para todos vocês, até depois vocês vão repassando para os colegas de vocês, não se preocupem, tá? A aula está sendo gravada normalmente, a partir de segunda-feira, às 7 da noite. É sempre assim, eu coloco a aula no YouTube no próximo dia útil até às 7 da noite. Então, por exemplo, o que eu coloquei agora às 7 da noite? A aula de ontem. Já está lá no YouTube. Então, quem teve algum probleminha de internet, é só assistir a aula de hoje, que a partir de segunda, agora dia 22, tá lá. Tá? A partir das 7. Ok? Vamos começar a nos organizar, então. Vamos pré-marcar nossa primeira prova, né? O valor dela vai ser de 5 pontos, tá? A gente vai fazer 2 provinhas, que nessa disciplina de 40 horas vai ser só teoria, né? Cada prova 5 pontos, 2 provas. A primeira vamos pré-marcar dia 23, né? Deixa eu botar aqui, né? Que o pessoal se perde. Terça-feira, tá? O que vai acontecer? Vai começar às 7, mas aí a partir das 7 eu vou orientar vocês, ok? Não se preocupem quem está trabalhando, alguma coisa assim, não se atrasar, que eu vou adaptar de um jeito para todos conseguirem fazer. O principal é o seguinte: a prova vai ser sobre usinagem, né, e torneamento básico, né? Então vai ser baseado na apostila e no que eu falei, né, nas aulas, até a página 64. Ok? Tá ok. Ok. Então vamos seguir, então. Então aqui tem outro videozinho básico que é interessante, que ele vai mostrando as coisas, a gente vai comentando sobre os acessórios, reforçando aquela coisa toda, e ele fala da furação. Porque, vamos pensar assim, vocês não têm experiência ainda, não fizeram prática, né? Da primeira operação do torno, faceamento. Então, vocês pegaram o desenho da peça, facearam um lado, facearam o segundo lado e deixaram a peça no comprimento conforme desenho. E agora, o que eu faço? Qual é a próxima etapa? Qual é a próxima operação do torno? Bom, a próxima operação seria reduzir o diâmetro, ou seja, o cilíndrico externo. Mas o que eu falei para vocês? Sempre que... Cara, se vocês têm opção, sempre façam um furo de centro. Por quê? Porque aí vocês conseguem apoiar a peça no ponto rotativo, no cabeçote móvel, né? E aí fica muito mais fácil tornear. Só não façam um furo de centro quando não permitir, que é poucos casos que não permite. Então aqui comenta um pouco da parte de furação e aí já aproveita, além do furo de centro, e se eu tiver que fazer um furo com broca? E é simples o procedimento. Uma broca cilíndrica, uma broca cônica. Ok? Vou comentar aqui.
Uma das operações mais comuns em qualquer processo de fabricação é a furação. Numa oficina de marcenaria, por exemplo, a furação é essencial na fabricação de móveis. Olha só, esse equipamento que o Rodrigo está usando aí é o mais comum na hora de fazer furos. Uma curiosidade, né? Não é o assunto da aula, mas tem tudo a ver, porque entra em usinagem, né? Essa furadeira aqui é uma furadeira de coluna, é o nome dela. Ela é para brocas maiores, né? E outra coisa, a gente está acostumado a usar furadeira manual. Furadeira manual é sempre rotação constante. Vocês mudam a rotação da furadeira manual? Não. O máximo que vocês conseguem fazer é tirar e colocar o dedo para dar aquela alternada para reduzir um pouquinho a rotação. Essa máquina não. Essa máquina tem palancas que é para mudar a rotação da broca, né? Que é em função da velocidade de corte. Curiosidade, tá? Não apenas na marcenaria, mas também na indústria, a furadeira é a máquina preferida na hora de furar qualquer material, principalmente quando este material está em forma de peças planas. Mas como é que a gente faz se a peça que precisa ser furada não é plana, é cilíndrica? Bom, aí a gente usa o torno. É isso mesmo, o torno. Aí isso vai detalhar, ó. Isso aqui é um mandril que é colocado no mangote do cabeçote fixo, que aí tu vai usar o volante para a broca se deslocar para a esquerda. E a peça é que gira, sempre nesse sentido. Tô olhando no... Tô falando no cabeçote fixo... Porque se tu fazer ao contrário, vai só raspar a broca. Quem pergunta? É o Milton, tu falou cabeçote fixo, o mandril? Não, móvel, perdão. Ah, tá. Eu falei foi por engano. Que broca é essa aqui? A de furo de centro. É, mas o nome... Sempre vai falar assim, Bruno, né? Broca de centro. O que tu vai fazer com a broca de centro é o furo de centro, que é para apoiar. E outra observação, dica prática para torneiros. Qual a rotação que eu vou usar na peça para fazer furos com brocas? Usem o mesmo. Essa peça não foi faceada, não foi feito cilíndrico externo, né? Então, por exemplo, quando vocês fizeram o faceamento, que é a primeira operação, vocês acharam o RPM, a rotação da peça. Acharam lá 500 RPM, um exemplo. Se for fazer o cilíndrico externo, qual é a rotação? Olha a dica que eu estou dando. Fizeram o faceamento, acharam lá, que vocês já sabem, um exemplo, 500 RPM. Aí na mesma peça tu vai fazer o cilíndrico externo. Qual é a rotação? A mesma? Não é a mesma barra? Tá claro isso? Sim. E aí eu dou uma dica de ouro para vocês. Para brocas de até 15 milímetros de diâmetro, de novo, para brocas até 15 milímetros de diâmetro, qual a rotação que tu usa? A mesma que tu faceou e fez o cilíndrico externo. Então, até 15 milímetros. Para furo de centro, a mesma. Se vocês acharam 500 RPM para facear cilíndrico externo, é só manter o mesmo RPM. E se a broca for maior que 15 milímetros, reduzam o RPM. Em média, 125 a 80, de 80 a 125 RPM. Se a broca for de 20, usa 125 RPM. Se a broca for de 25, 30 milímetros de diâmetro, 80 RPM. Porque se vocês pegarem uma broca de 25, por exemplo, e deixar o mesmo RPM,
o que vai acontecer? Ela vai aquecer a peça e a tendência aqui não está jogando fluido de corte para refrigerar, vai temperar e vai estragar a tua peça. Até 15 milímetros de diâmetro mantém o mesmo RPM. Acima disso, diminui. Qual o RPM que vocês usam? 125 RPM. Se for broca de 25 a 30, diminui para 80, 50 RPM. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais essa aplicação. Para fazer o furo de centro, até quanto tu vai penetrar com a broca? Lembra que eu falei? A olho, até a metade do cone. A olho. O importante é ter uma conicidade no furo para encaixar o ponto rotativo. Aplicação do torno. Vai ver que dependendo do formato da peça. Aqui está só exemplificando o que é isso. É o torneamento cilíndrico interno com suporte pastilha de torneamento interno, que o nome disso também é broqueamento. É mais fácil fazer a furação com o torno do que com a furadeira. E é claro, você vai Com acompanhar broca algumas cilíndrica. operações em que o torno é usado para furar peças. É isso aí. Prepare-se, porque a nossa teleaula está começando e a gente vai aprender mais alguns detalhes da operação do torno. Na teleaula passada, você viu o que é o torno e aprendeu o que é o torneamento. Hoje nós vamos conhecer uma outra aplicação do torno. Vamos ver o torno em ação furando peças. Vamos ver que ele pode ser usado para fazer furos de centro, furos cilíndricos e também para fazer uma operação conhecida como broqueamento. Jair, o profissional que você consultou estava certo. Se você precisa fazer furos em peças com esse formato, a melhor solução é usar o torno mesmo. Você sabe que eu pensei que era só usar a furadeira? Mas nem sempre é assim. O Jair estava precisando fazer furos em peças cilíndricas como essa aqui. Só que ele mandou as peças para uma oficina que não trabalha com torno. E o profissional de lá falou para ele que usar a furadeira nesses casos não era o melhor. E aí, vamos fazer o seguinte. Ó, da aula de ontem, repararam que ele só usou um furo da broca para apertar? Não precisa os três. Serviço? Bom, se você me garante que a melhor saída é usar o torno, né? Com certeza. Nesse caso é assim. Dá só uma olhada. Em vez da gente usar uma ferramenta de corte do torno que você já conhece. Ó, repararam que se tu vai pôr mandril ou ponto rotativo, o que ele está colocando aqui? Uma broca cônica. A broca cônica, que é a parte da haste que é cônica, é para engatar no mangote do cabeçote móvel. Então, se o diâmetro corresponde ao furo do mangote, é só engatar. Se não engatar, ter que usar o tal de cone morse, que é tipo de uma bucha cônica encaixada entre a broca, mas isso a gente detalha mais adiante. Conhece? Para furar, a gente fixa a broca aqui, no cabeçote móvel, lembra? O cabeçote. Só que essa broca aqui deve ser em torno de 18, as brocas cônicas. Por que são brocas cônicas? São de diâmetros grandes. Então, essa aqui deve ser 18, 20, talvez 22. Qual o RPM ideal para ela? Bota aí um 125 e vai devagar. Qualquer coisa diminui para 80. Móvel é a parte do torno que corre sobre o barramento. O cabeçote é formado por uma base que se apoia no barramento e que apoia o corpo do cabeçote. O corpo, propriamente dito. Só uma curiosidade, isso aqui é um cabeçote móvel do tempo do Guaraná com rolha, né? Lembra que a gente viu que o que trava ele para não ir para a esquerda ou direita é uma alavanca, geralmente aqui, que tu desloca para frente ou para trás? Os mais antigos tem uma porca que é para travar. Isso aqui só os antigos, tá? Onde ficam os mecanismos do cabeçote? O mangote é onde se encaixa o mandril e as ferramentas usadas para furar. Uma observação. Eu tinha falado, acho que ontem, se tu girar essa alavanca nesse sentido, tu libera o volante. Aí vocês viram, né? Regra da mão direita. Se girou nesse sentido, né? A broca está indo para a esquerda. Se girou ao contrário, a broca está indo
para a direita. Uma observação importantíssima. Aqui vai ter uma régua graduada, tipo de uma régua que tu tem uma noção de quantos milímetros está deslocando, aproximadamente. Cuidado para o mangote não ir muito para fora, porque aqui é uma rosca trapezoidal com uma bucha de bronze. Se ela soltar, tu vai ter que desmontar todo o cabeçote móvel para conseguir engatar de novo. É enjoadinho. Então, o cuidado que tem que ter é o mangote não sair muito para fora. Mas isso é depois na prática. Por exemplo, finalmente nós temos os parafusos de fixação do cabeçote móvel. Olha só. Ó. Viu que ele tirou a broca de barbada? É raro acontecer isso. Como tu vai tirar o mandril, ou o ponto rotativo, ou a broca cônica? Tu gira o volante ao contrário, com a manivela liberada, até o mangote entrar para dentro. Quando ele entrar para dentro, ele dá uma batidinha de leve que solta o cone. Tu viu que ele não fez força nenhuma. Só que é muito raro de acontecer isso daí. A tendência é travar o volante e não sair. O que tu vai fazer? Se tu pegar esse volante e fazer força, a rosca trapezoidal aqui dentro vai forçar a bucha de bronze. Se forçar a bucha de bronze, vai estragar a bucha de bronze aqui dentro. E aí a moral da história, a empresa vai ter que comprar uma outra bucha de bronze, que é enjoado de conseguir uma nova. Nunca façam força nesse volante para tirar o acessório. Como é que vocês vão tirar sem fazer força? Estão me acompanhando no cursor, no volante? Milton? Sim, sim. Sim, estão acompanhando. Dá umas batidinhas, claro, depois a gente faz uma prática, né? Dá umas... gira... vai e volta, e umas batidinhas de leve, que ele solta. Em último caso, tu pega um macete, né, e dá uma batidinha de leve no acessório. Mas nunca façam força, porque pode estourar essa bucha de bronze. O corpo do cabeçote, ele pode ser deslocado lateralmente. Isso ajuda. Ó, viu? Ele só deu uma engatadinha aqui e tá fixo. O ponto rotativo. A gente chama de alinhamento ou desalinhamento da contraponta. Para que se usa isso? Bom, calma aí, Jair. Assim você já está querendo saber quais são as funções do cabeçote móvel. Quais são essas funções, Silva? As funções do cabeçote móvel? Peraí, Caio. Uma das funções já está bem clara, né? Ele serve para dar suporte à contraponta. E a contraponta é o que apoia um dos lados da peça que vai ser torneada. Muito bem dito, é isso mesmo. Essa é uma das funções do cabeçote móvel. Além dessas, ele tem outras. Ele serve também para fixar o mandril que vai dar suporte às ferramentas de furação, como a broca. Além disso, o cabeçote móvel pode ser usado diretamente com ferramentas. Ó, isso aqui é uma ferramenta que eu odeio essa ferramenta. É um tal de alargador para furo de precisão. Isso aqui não funciona, tá? Mas vamos pensar por que eu estou comentando aqui. Lembra que eu falei da broca cônica que apareceu no vídeo? Se o diâmetro de cone da broca cônica for menor que esse furo, repararam que tem esse outro acessório aqui, que é uma buchinha cônica? Repararam? Isso aqui, sim. O nome disso aqui é cone Morse. Para que serve o cone Morse? Que é um adaptador para aumentar o diâmetro do cone para conseguir engatar no mangote. Cone Morse. Ô, Alex. Sim? Alex. É o Diego? Sim. E por É o Diego? Sim. Por acaso esse cone Morse ele tem um imã ali ou não? Não. O furo... Que segura... Furo. Fala. Meu Deus, deixa eu explicar por obséquio. Tá, fala. O furo do mangote é cônico. Sim. E a broca, como cone Morse, é cônico.
Então, quando tu engata, ele se autoprende. E no final da broca cônica tem uma seçãozinha retangular, que é para não girar. É que eu achei que tinha um imã entre a broca e o... Não tem imã, não tem imã nenhum aqui. Ah, bom. Já. Ok? Alô. Com ferramentas usadas no alargamento de peças. Ó. Essa aqui é a parte de trás, né, direito, do cabeçote móvel. Lembra que eu comentei que tinha uma reguinha? Então, aqui tem uma reguinha zerado e tu te baseia por aqui. Aqui tem um 0 e cada tracinho aqui é 1 milímetro. É só para aproximação. Lembra que eu falei que no lado esquerdo e no lado direito cada lado tem um parafusinho Allen sem cabeça? Então, ele está usando uma chave Allen. Para quê? Para alinhar. O que é alinhar o torno? Esse traço aqui tem que estar coincidido com o 0 da régua de cima. O torno alinhado significa que tu está torneando um cilindro. Um cilindro. Só que ali é uma régua, né? Então, vamos voltar para o meu desenho técnico perfeito. Se tu alinhou o torno, depois isso aí, no decorrer do curso, a gente detalha como fazer isso com precisão. Tem essa tua peça, ele está alinhado ali. Tu tem que tornear um cilindro. Como é que tu verifica se o torno está alinhado? Tu torneou essa peça aqui e reduzisse o diâmetro. O que tu vai fazer? Pega o paquímetro, mede o diâmetro no lado direito e mede o diâmetro no lado esquerdo. Se os diâmetros estiverem iguais, o que significa? Que o torno está alinhado. Se tiver variação, significa que o cabeçote móvel está desalinhado e a tua peça está ficando cônica. Ok? Então, ou ele está alinhando ou desalinhando. Se tu desalinhar de propósito, tu tá fazendo um torneamento cônico. Essa manivela, repararam que está para frente, significa o quê? Que o cabeçote móvel está liberado, ele consegue empurrar para a esquerda ou para a direita. Se estiver para frente, está travado. E a gente pode usar o cabeçote móvel com a contraponta desalinhada. Essa operação é necessária quando temos de tornear peças longas que têm uma pequena... Aqui tem um ponto fixo, obsoleto, enfim. E que placa é essa? De arrasto? Arrastadora? Placa de arraste, mas o mais comum, né, que o pessoal fala, placa arrastadora, ó, pinada, ó, com grampo. Então, com certeza, ele não está torneando um cilindro aqui. Porque se ele estivesse torneando um cilindro, viu que está com furo de centro, ponteado, tudo, ele usaria a placa 3 castanhas, se fosse um cilindro. Se ele está usando a placa arrastadora, é porque ele está fazendo um torneamento cônico, ou seja, ele desalinhou o cabeçote móvel de propósito, provavelmente para trás. Uma conicidade, como essa que você está vendo aí. Bom, até agora você já ficou sabendo que o torno pode ser muito útil também para fazer furos em determinadas peças. Você ficou conhecendo a importância do cabeçote móvel e as suas principais funções. Mas você pode estar se perguntando, olha, para que tanto furo? A resposta está aqui. Peças como essas, engrenagens, buchas, polias, recebem furação feita em tornos. E essas peças são essenciais para uma... Aproveitando, sabe que parte é essa aqui do torno? Que eu e o Milton estavam conversando? Hein? Qual é o nome dessa parte do torno? As engrenagens do cabeçote. E câmbio.
câmbio, não lembrava o nome. É a portinha no lado esquerdo, no cabeçote fixo, que interliga a caixa Norton com um cabeçote fixo. Infinidade de dispositivos mecânicos. Agora que você já sacou a importância do trabalho de furação do torno, falta é saber que tipos de furos o torno faz. O torno pode fazer um furo simples como esse. Para que fazer um furo assim numa peça? Olha, esse furo é o chamado furo de centro. Ele é usado para trabalhar. Por que eu tô nessa etapa da aula eu estou falando de furação? Porque sempre que vocês tiverem opção, façam um furo de centro. Para quê? Para apoiar no ponto rotativo. Porque vocês vão conseguir reduzir o diâmetro, que é a próxima etapa, sem que a barra fique subindo e descendo. Ou seja, desalinhado. Com peças que precisam ser presas entre duas pontas ou entre placa e ponta. Ele também é um tipo de preparação para a gente fazer outro furo. Ó, aqui o vídeo engana, né? Cuidado. Rotação no torno para furar é sempre, ó, anti-horário. Se fizerem ao contrário, vão passar trabalho. Usando broca comum. Um outro tipo de furo que pode ser feito usando o torno é o furo cilíndrico. Esse é o furo que a gente faz com uma broca que vai estar montada no cabeçote móvel. Agora, repare aí. Se eu trocar a ferramenta... Curiosidade só. O principal aqui é a furação. O que ele fez? Ele fez furos com brocas, conforme lá as maiores brocas que ele teria, o suficiente, o diâmetro do furo, que a ferramenta para tornear interno entre, que é essa aqui. Para quê? Para fazer o torneamento cilíndrico interno, furo de precisão. Ou bloqueamento. Ao eixo da máquina, o resultado é um bloqueamento. Com essa operação, são feitos furos cilíndricos em buchas e engrenagens. Você tá legal. Tá sendo super interessante essa história toda do torno ser usado para furar peças. Mas eu queria ver a operação completa, de cabo a rabo. Olha, já estudei o cabeçote móvel e os vários tipos de furo. Mas não está muito claro ainda. Como é que eu junto tudo isso na hora de trabalhar para valer? Você tem toda a razão, Caio. Quando a gente vê as coisas acontecendo na prática, é mais fácil de relacionar com o que a gente aprendeu na teoria. Muito bem. Olha lá. Nós vamos ver o trabalho do Polarini. Se não me engano, ele está preparando uma peça para bloqueamento. Está vendo? O Polarini está preparando uma peça para fazer bloqueamento. Então nós vamos aproveitar para acompanhar, tá? Bom, essa peça já foi faceada, mas antes de fazer o bloqueamento propriamente dito, ele precisa fazer um furo de centro. A primeira coisa a fazer é fixar a broca de centro. Olha só um minuto. O que ele está explicando aqui? Para te fazer o bloqueamento cilíndrico interno, tu não tem que fazer pré-furos para a ferramenta entrar dentro. Por que tem uma broca de centro? É interessante, às vezes, porque o que acontece no processo de furação, independente da máquina? Se tu não funciona numa furação, por exemplo, a broca não tende a correr para o lado. Então, no torneamento, se tu vai fazer furação, é interessante fazer o primeiro furo com a broca de centro para servir de guia. Dentro do mandril. Depois ele aproxima a broca da peça. Aí já dá para fixar o cabeçote na posição correta. Olha aí. Isso é fundamental. Ajustar a velocidade de rotação do torno antes de começar a trabalhar. E agora... Aí é o que eu falei. Qual a rotação que tu vai fazer até brocas de 15 milímetros? A mesma das primeiras operações. Acima de 15, diminui para 125 ou 80. Agora, finalmente, ele vai fazer o furo de centro. Reparem que ele aciona o volante do cabeçote bem suave e uniformemente, para fazer a broca penetrar no material da peça. E durante toda a operação, não dá para ficar sem o fluido de corte.
Ah, isso aí a gente vai comentar amanhã. Óleo refrigerante, fluido de corte. Amanhã vai ter aula, Alex? Fluido de corte é fundamental para evitar o atrito excessivo entre a peça e a ferramenta, o que poderia comprometer o trabalho. Acabou, Silva? Só isso? Bom, se a intenção era somente fazer um furo de centro, sim. Mas como não é esse o caso, ele vai continuar preparando a peça para fazer o bloqueamento. Agora ele vai trocar a broca. Aquela era específica para fazer o furo de centro. Agora ele precisa de uma broca comum para executar o furo com o diâmetro necessário para a entrada da a broca com o paquímetro. Bom, aí vem a fixação. Ô, Alex. Mas então ele escolhe. Quem pergunta? É o Milton. Olha só, normalmente quando a gente vai usar a furadeira, a gente usa uma broca menor e depois pula para maior para ter o desgaste. Ele tem esse procedimento no torno também ou não? É o mesmo. Bem observado. Se tu tem que fazer um furo de 20 milímetros, bem observado, tinha esquecido disso. Se tu tem que fazer um furo de 20 milímetros, tá? Tu vai pegar uma broca de 20 milímetros, mas tu não vai furar direto com uma 20 milímetros, senão vai forçar muito a broca e tende a temperar a peça. O que tu vai fazer? Pega uma broca de centro, faz um furo de centro e começa com brocas menores. Se tu tem uma broca de 5 milímetros, começa com uma de 5. Ah, qual é a próxima broca? Tem uma de 10 milímetros? Pula por uma de 10 milímetros. Ah, tem uma de 15 milímetros? Faz outro furo de 15 milímetros e depois finaliza com o diâmetro do furo finalizado, broca de 20. Como disse o Milton, para não forçar, para não superaquecer. Ok? Mesma coisa. A rotação da máquina que deve ser adequada ao tipo de material e à medida da broca que está sendo usada. Ele aproxima o cabeçote e em seguida faz a fixação. Travou. Sempre com a presença do fluido de corte. Por que ele está afastando a broca agora, Silva? É para facilitar a saída dos cavalos, Silva. Isso aqui parece bobagem, é importante. A helicóide, a função da helicóide da broca é expulsar o cavaco. Mas no torneamento é importante tu avançar um pouco, recuar e muitas vezes tirar com o pincel o cavaco. Porque qual é o perigo? Se superaquecer aqui dentro, com esse fluido de corte, pode temperar a peça e aí tu tem que jogar fora, não tem solução. Porque ela vai ficar tão dura que não vai servir. Pronto agora, Silva. A gente já tem uma peça bloqueada? Calma, Tito, calma. Trabalho exige paciência. São sempre várias etapas. Por enquanto, ele esvaziou a peça, fez um furo de centro e agora ele aumentou esse... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Quem não está me ouvindo? Eu estou ouvindo, estou tranquilo. É que apareceu um sinalzinho de exclamação no meu áudio, mas se estão me ouvindo, vou seguir. Se furo para a medida que ele precisava. Ele ainda não fez o bloqueamento. Antes disso, ele precisa fazer o controle de profundidade do furo. O controle de profundidade de furo é a medição do furo que foi feito para ter certeza de que ele está atendendo às medidas pedidas no projeto da peça. Essa medição pode ser feita com um paquímetro ou graduado. Nesse corte, dá para ter uma noção da profundidade desse furo. Repare aí que a parte cônica... Isso vale o que eu falei em desenho técnico. Cotas de desenho técnico como medição não inclui a ponta do furo da broca. Sempre a medição é daqui até aqui. Então, o que você tem que fazer quando medir com a haste? Tem que encostar na face para não entrar no centro, porque senão está errado. E corresponde à ponta da broca, não entra na medição. Antes, só para lembrar, a peça já foi faceada. Já foi feito um furo de centro que teve o seu diâmetro alargado para a ferramenta que vai fazer o bloqueamento poder entrar. Bom, então agora vamos realmente ao bloqueamento. É isso aí. E vamos lembrar É o cilindro que todas as interno. etapas que nós vimos até aqui são indispensáveis para fazer uma operação de bloqueamento. Bom, a primeira coisa a fazer é montar a ferramenta. Uma observação, lembra que eu falei? Todas as ferramentas, exceto o recatilho,
olha o meu cursor, a ponta da ferramenta tem que estar no mesmo altura, no mesmo centro do ponto rotativo. Então, a ponta da ferramenta está aqui. Tem que fazer o mesmo procedimento. Botar e tirar calço para ficar para a ponta coincidir com o ponto rotativo, para ficar no centro. De deixar um comprimento de ferramenta suficiente para evitar que o porta-ferramenta se choque com a peça. A ferramenta em si deve estar paralela ao eixo do centro. Bem, acertadas essas coisas, podemos fixar a ferramenta. Escolhemos a rotação do torno e começamos. Tá? Aqui a única orientação da rotação do bloqueamento, que não é o diâmetro externo, né? É o interno, cuidado. Vamos atornear, fazendo um rebaixo na ponta do furo. Aí, a gente para o torneamento, afasta a ferramenta e mede o diâmetro interno do furo com o paquímetro. Me diz, Silva, se o diâmetro da peça estiver correto, a gente pode continuar o torneamento? É isso aí, Diego. São feitos tantos passes quantos forem necessários. O importante é deixar o furo no... Mesmo princípio do externo, né? Tu vai zerar, tu vai dar profundidade de corte, deslocando o torno para trás, o carro transversal para trás e liga o avanço longitudinal esquerdo. Mínimo 0,2 milímetro menor do que a medida final. Isso porque é preciso deixar um sobredepois Longitudinal esquerdo. acabamento da peça. Como agora a gente vai precisar dar acabamento, a ferramenta pode ser trocada ou afiada se necessário. Bom, aí está o torneamento final. Reparem que o avanço deve ser compatível com o grau de acabamento, ou seja, um pouco menor que antes. E agora ele verifica as medidas com o paquímetro. É isso aí. Dependendo, Caio, da exatidão exigida para a peça, não podemos usar esse medidor aqui. Um micrômetro é um instrumento de grande exatidão, maior do que o paquímetro. E nós podemos ainda testar as medidas da peça que vai ser encaixada no furo, vendo se ela realmente encaixa. Bom, e agora vamos para uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais uma aplicação para os tornos, a furação. Você viu que, dependendo do formato da peça, o uso do torno é mais eficiente que o da furadeira convencional. Você conheceu os itens do torno que são usados para fazer furos e aprendeu que tipos de furos podem ser feitos no torno. Finalmente, você acompanhou a execução de algumas operações usando o torno para furar. Você viu como é feito um furo de centro, como é feito um furo com broca comum e como é feito o bloqueamento. Ok, pessoal? Por que eu achei importante esse vídeo? Porque o torneiro primeiro faceou e sempre que possível ele vai fazer o quê? O furo de centro. E aí já aproveitei para vocês terem uma noção de como se faz uma furação, né? Então, amanhã vamos falar de fluido de corte e vamos para a terceira operação. Qual é a terceira operação? Reduzir o diâmetro, que é o cilíndrico e externo. Ô, Alex. Não tem aula? Amanhã tem aula? Amanhã não, segunda. Amanhã é sábado. Perdão. Ué, poderia ter, né? Não, falei errado. Eu sempre ou amanhã. Segunda-feira. Ok? Repassando a chamada, relâmpago para a gente ir embora. Alexandre não veio. Andreu não veio. Antônio não veio. Ariel. Aqui, professor. Bruno tá aí. Diego tá aí. Euler não veio. Fabrício não veio. Fernanda não veio. Gabriel. Presente. Tá aí. Giovanni. Giovanni não veio. Guilherme não veio. Henry tá aí. Ian. Presente. Tá aí. Isaac não veio. Jefferson não veio. Jerry Lopes não veio. Jerry dos Santos não veio. Jesus não veio. João. Tô aqui. Tá aí. Lucas não veio. Michael Guimarães. Presente. Tá aí. Michael Moreira não veio, Márcio não veio, Marcos está aí, Marcos não veio, Milton, Pablo estão aí, Patrick não veio, Rafael está aí e Rogério está aí. Ok, pessoal?
Fechou. A aula de hoje vai Professor, estar disponível a partir de segunda às 7. Nos falamos segunda-feira. Aproveita esse final de semana para organizar tudo, né? Que facilita a vida de vocês. E aí nos encontramos segunda-feira às 7. Ok? Alguma pergunta? Segunda-feira é a prova, então, professor. Até a página 65. Terça-feira. É terça, meu bebê. Terça-feira, prova. meu bebê, terça. Terça? Ah, Eu tá. tô bem grande lá, terça. Ah, Viu? não, eu não Tu vi, fica porque- brincando com o Isaac, é isso aí que dá. Não é, cara. O vizinho inventou de fazer furo aqui em casa na hora que ele tava falando, não escutei uma porra nenhuma. Tá. Por isso que eu digitei, né? Tá. O Henry, é dia 23, terça-feira. Tá. Ok? Nos encontramos segunda. Boa noite pra todo mundo aí, então. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite aí, gurizada. Até mais. Quem é que não tá escutando aí? Boa noite, boa noite. Boa noite. Ó, mas o Isaac veio, hein? O Isaac veio. Ai, ai, ai. Tá bom.